Olá, mais um programa Câmara em Debate. Hoje aqui com as nossas amigas, doutora Mara Vetter, professora Valéria Neira e nossa grande amiga Carla Andréa. Hoje eu gostaria de apresentá-las dentro de um espaço da nossa Câmara Municipal e já agradecendo, muito obrigado pela oportunidade, pela participação. E aí a gente está aqui num programa bem leve, bem solto, bem gostoso. Hoje a gente vai falar sobre a terceira idade de São Caetano do Sul, ou seja, as terceiras idades. A doutora Mara, ela é responsável pelo lado clínico, ela atende todos os nossos munícipes, está lá dia a dia. A Valéria, coordenadora da nossa terceira idade recém-inaugurada da Fundação, que chama-se Sueli Nogueira, coordenadora geral. E a Andréa cuida de toda a parte da enfermagem. Então hoje a gente vai bater um papo para entender como é esse contexto, como é que funciona, como a gente pode utilizar o espaço, quais os serviços tem, o que a gente pode fazer para reverberar essas ações, como a gente pode mostrar para o nosso povo, para o nosso público. Eu acho que esse bate-papo, essas informações são importantes. Então eu vou começar aqui para poder se apresentar e falar um pouquinho do trabalho. A nossa grande amiga Carla. É muito bom estar aqui. Eu sou coordenadora de enfermagem do CISES e a enfermagem tem grande importância na terceira idade pelo acolhimento à pessoa idosa. Não cuidamos só da prevenção das doenças, e sim da promoção à saúde, que é o mais importante. Além disso, no acolhimento de enfermagem, criamos um elo com a população idosa, podendo intervir com a equipe multidisciplinar. Nesse acolhimento, conseguimos ver casos de violência, casos de abandono. Então, temos também o apoio jurídico, que consegue nos ajudar. E também, a maior parte que a gente faz são ações educativas, visando sempre a promoção à saúde da pessoa idosa. A expectativa de vida no município é de 78,2 anos e também temos o envelhecimento acima de 80 anos, que poucos estados, poucas cidades têm essa faixa etária num nível tão alto quanto em São Caetano do Sul. E envelhecer, a gente fala que não é só a idade, mas assim, o envelhecimento ativo é você envelhecer sem a doença e com uma qualidade de vida inserida em atividade física, atividade mental e também o que a gente proporciona no CISES, que é a interação entre a população idosa, que faz muito bem. Que vimos que na pandemia teve um agravo bem grande, né? Bem significativo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Deixa eu falar, eu sempre acompanho, sempre estou no CISES acompanhando, e eu acho muito legal esse trabalho da enfermagem. E principalmente daqueles alunos que estão no espaço e às vezes tem um problema de pressão alta, uma tontura, e sempre a gente vê os profissionais perto, acolhendo, amparando. Então eu acho que esse serviço ele é muito importante. Ele é muito importante na questão também do familiar saber, poxa, meu pai e minha mãe, eles vão lá no CISE, mas às vezes ele tem uma labirintite, ele tem uma coisa ou outra, e será que pode acontecer alguma coisa? E eles são acolhidos, né? Sim. Várias vezes eu tive presente nos locais e achei isso muito legal. Então esse lado humano, não só profissional, mas humano, da gente ter o entendimento que a família também fica mais amparada, que a família ela fica sabendo que o pai, que a mãe vai estar sendo bem atendido em qualquer que seja a situação. O trabalho mesmo ele é sério e foi o que a doutora Mara falou. A doutora sempre toca nesse assunto de que é um trabalho interdisciplinar, né, doutora? Sim. Né, Valéria? É um trabalho que é junto, é um trabalho que é um elo, que você faz com que as coisas aconteçam. Então me fala um pouquinho, doutora,
Me fala um Eu só pouquinho. posso Ô, complementar você um tá à minutinho? vontade. Fala, Carla. Temos um fator muito importante em São Caetano. Os CISs atendem a partir dos 50 anos. E por que 50 Então eu já anos? posso ir? Já, eu não sei a sua idade. Ah, Por que 50 justamente isso que eu ia anos? perguntar. Por quê? A terceira idade, basicamente, ela é inserida em qual faixa etária? Acima de 60 anos, Acima 60 de anos ou 60. E mais. por que nós atendemos a partir de Para 50? envelhecer com saúde. Para quê? Para a Ah, gente prevenir doenças, porque tanto que a Valéria vai falar, a parte física faz bem não só para o corpo, para a parte física, mas mental. Então, para envelhecer com saúde. É por isso que é muito importante, com 50 anos, já começar essa integração. muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a faixa etária ela não fica muito estendida de um jovem idoso de 50 anos para um idoso de 85? Fica meio fora ou faz parte mesmo do processo? Faz parte. A gente observa o quê? Que a população idosa, né? Que a Uhum. gente não usa mais o termo idoso. Ah, é outra coisa. Por quê? Isso, a legislação mudou. A Então a gente legislação usa a população mudou. idosa, pessoa idosa, não se usa mais o termo idoso. Tá. Então eles são totalmente independentes. É muito raro a gente ver no CISI, nas atividades, um idoso, uma pessoa idosa dependente. Entendi. Por essa questão de já começar com 50 anos a Entendi. frequentar as nossas Você atividades. consegue manter a saúde por mais tempo. Enfim, mas e se Correto. tiver um munícipe que ele tenha alguma causa que não dê essa independência para ele? Ele também é acolhido dentro do CISI? É feita uma triagem para avaliar qual atividade que ele se enquadra, para não colocá-lo em risco. Muito bom, que legal. Tá bom? Parabéns. Muito obrigada, muito Parabéns obrigada. pelo trabalho, a gente fica muito feliz e obrigado por ter vindo, viu? Obrigada, eu que agradeço. Vamos falar agora com a doutora Mara, minha amiga. A doutora Mara eu já conheço há muito tempo, desde criança, estudamos juntos quase, né, doutora? Exato. É que assim, ela foi mesmo estudar e eu fiquei meio que... né? Doutora Mara, obrigado pela sua presença. A gente já conversa muito também em relação a isso. Eu gostaria de saber o que, de repente, dentro do CISI, nós poderíamos fazer para a gente ter o entendimento, assim, aquele jovem dentro da família, o neto, que está sempre com os avós, o que ele poderia fazer? Quais as informações que nós poderíamos trazer para essa população jovem, para eles entenderem que é importante incentivar o parente mais próximo a estar dentro do CISI, para saber como ele tem que cuidar do avô dele, para saber dessas informações, porque o jovem, muitas vezes, ele está alheio a isso, ele está à parte, porque a velhice está muito longe dele, né? Os pais têm uma idade mediana, os avós ele não tem muito contato, mas eu acho que seria importante, o dia que nós estávamos conversando, de ações, de repente, junto com a educação, junto com ali o processo da criança e do adolescente, levar essas informações, para que eles possam entender que em São Caetano tem esse serviço, que o avô dele pode participar, que a avó, que um parente mais próximo. Como a gente poderia fazer esse trabalho, doutora, de informação ou de massificação das questões dos CISs em São Caetano? Primeiramente, vereador Rodney, gostaria de agradecer o convite em nome da equipe aqui da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Quando a gente fala no processo de envelhecimento, daria aqui uma semana de conversa, uma conversa muito prazerosa. Só que a gente vai tentar sintetizar um pouco do nosso papel aqui em São Caetano e principalmente enfatizar o que é o envelhecer em São Caetano e dentro de um domicílio, né? Então, indo na sua pergunta, a população brasileira ela não está preparada ainda para envelhecer. Então, a gente depara aí com muitos preconceitos ainda à pessoa idosa. A pessoa idosa ela vai perdendo em muitos domicílios, em muitas famílias, o lado afetivo, essa relação com o filho, neto, nora, onde essa pessoa ainda ela pode estar ou ativa e provedora, ou já com uma dependência motora, uma dependência mental, que necessita
do acolhimento dessa família, do cuidado dessa família. E aí o que geralmente a gente visualiza, não só um pouco na nossa cidade, que graças a Deus a gente tem um recurso mais avançado para lidar com todos os problemas e comorbidades com a pessoa idosa, mas no Brasil a gente vê os abandonos, a gente vê a pessoa idosa perdida na rua, a pessoa idosa morando sozinha, sem ter condições alguma de morar sozinha. Então, é muito ainda preocupante nas esferas pública, a nível federal, estadual, municipal, e principalmente porque é um desejo de todos, né? A gente quer envelhecer. Ninguém quer parar na metade do Posso te caminho. cortar um pouquinho, doutora? Claro. Você falou uma coisa muito interessante em relação na sua própria casa. Muitas vezes a gente acompanha, né? Por exemplo, meu pai vai fazer 88 anos. Às vezes ele tem um pouquinho de dificuldade de escutar, e aí a gente acaba conversando com a irmã, e acaba deixando de lado. Isso a gente acaba fazendo na própria casa, porque às vezes ele não escuta, e se você não propor a conversa, ele vai ficando de lado, quietinho, não vai interagindo, vai ficando triste, e isso acontece na nossa própria casa, né? Então, foi bem colocado. E você depara muito com isso, doutora? Eu tenho bastante paciente que hoje a maior dificuldade nossa da equipe multidisciplinar em atender a pessoa idosa, principalmente da terceira, quarta e até quinta geração, porque o idoso a gente vai classificando ele a partir dos 60 Não anos, sabia né? também. Quarta década, terceira década, quinta década. Então, quanto mais ele for tendo uma vida longeva, com uma idade mais avançada, mais ele vai necessitar dos serviços de saúde, do serviço multidisciplinar e da família ao lado dele. Quando eu falo ao lado, é desde a consulta até o acompanhamento numa fisioterapia, numa atividade física, porque o que acontece com o processo de envelhecimento, onde eu não busco isso desde os 40, 50 anos. Eu não procuro envelhecer de forma saudável, que aí vai dar aí um questionamento, aí uma fala nossa de meses, porque o processo envelhecer, na minha ótica profissional como médica, ele deveria ser aplicado desde a escola. Então, o Poxa, que era envelhecer? que O ótimo. que a criança, ela sabe desse processo de envelhecimento e qual a importância do envelhecer, né? E envelhecer com qualidade. Então, quando a gente traz uma equipe, uma parte de uma equipe multidisciplinar aqui para conversar com vocês, é justamente para mostrar essa realidade. A gente precisa de vários segmentos, não só multidisciplinar, como intersetorial. O serviço público, ele carece de uma assistência intersetorial. Por isso que São Caetano está à frente. Às vezes, as pessoas vizinhas, os colegas vizinhos de município, São Caetano é diferenciado. A questão da diferenciação é a preocupação com a população. Então, se hoje a gente tem uma população em torno aí de 20 a 25% idoso, eu tenho que preparar o meu município, como vocês dentro da Câmara têm que também apresentar projetos para que melhore cada vez mais a condição desse idoso, dando essa longevidade com qualidade. Eu não quero um idoso acamado, eu não quero um idoso que more sozinho. Eu quero um idoso ativo, mesmo que ele possua doenças como as doenças crônicas. Eu posso ter um idoso hipertenso, diabético, com aumento de colesterol, mas ativo, fazendo uma atividade física, participando de competições, entendeu? Tendo uma autonomia não só dentro de casa, como no seu dia a dia, que é o que a gente chama das atividades da vida diária. É importante aquele idoso ter autonomia para fazer sua higiene pessoal, fazer as suas atividades dentro de casa, ele se sentir ativo, porque o idoso ele aposenta do trabalho e não é da vida. E é isso que a população não entende. Ser independente, né? Doutora Mara, a senhora deu uma aula aqui, hein? Eu gosto Que do absurdo, assunto. que Eu gosto absurdo. bastante Estou do envergonhado. assunto. De jeito nenhum. Estou Pra gente é um prazer. envergonhado. E você falou uma coisa muito interessante, né, doutora? É o pensamento de você atender a pessoa, né? De atender o ser humano, a pessoa, né? Individualizar isso. Lógico que nós temos ações conjuntas de esferas massificantes, mas eu acho que essa questão de você poder olhar, ser cirúrgico ali, pontual, ela é muito importante. E me diz uma coisa, doutora Mara, nós temos
dentro de São Caetano, são quantas unidades de terceira? São 6 unidades de terceira 6 idade, unidades. né? Nós temos 6. E o fluxo de atendimento médico, ele é grande? Como é que funciona? Como é que é gerenciado isso? Ele vem através da unidade básica de saúde? Como que quais as especialidades são atendidas? De que forma são? Os atendimentos são o dia inteiro? Fala mais ou menos um pouquinho sobre isso, por Então, o gentileza. fluxo de São Caetano, dentro do serviço público, eu acho importante enfatizar a atuação do serviço público e do privado, que é convênio, os particulares. O serviço público, ele trabalha de forma muito cíclica, com atenção primária, secundária e terciária. O que significa isso? A porta de entrada para o paciente idoso, para qualquer pessoa de São Caetano, munícipe de São Caetano, é a unidade básica de saúde do seu bairro. Dentro da unidade básica de saúde do seu bairro, a gente tem um programa extremamente importante para qualquer serviço público e qualidade de saúde pública, que é a Estratégia Saúde da Família. Então, a Estratégia Saúde da Família, que também é uma equipe multidisciplinar, é um programa de esfera federal, ela absorve, ela acolhe essa população do bairro. Cada equipe tem um número determinado de famílias que ele tem que acompanhar. A partir disso, ele vai monitorar a saúde dessa pessoa idosa, ou jovem adulto, ou criança, ou bebê, ou gestante, e diante de possíveis complicações relacionadas à idade dessa pessoa, no caso a gente está falando da pessoa idosa, ele vai encaminhar para os seus especialistas. Então, a partir do momento que a Estratégia Saúde da Família identifica problemas relacionados à terceira idade, aí ele encaminha para o geriatra. E aí a gente complementa essa assistência. Aqueles que têm uma boa ou parcial locomoção motora, ele vai até o nosso serviço de geriatria, que é no CISI. Aquele que não tem essa possibilidade por perda dessa autonomia, o Programa Saúde da Família ou a Estratégia Saúde da Família, que é a mesma coisa, ele vai até o domicílio, tendo esse Poxa, que vínculo, esse bacana. elo de conscientização da existência desse público através do agente comunitário de saúde, que ele tem que ser do bairro, ele realiza visitas domiciliares mensais para saber como Como está o está a paciente. rotina daquele público dentro do domicílio. É muito importante colocar que é o único programa que tem acesso ao domicílio, dentro do domicílio, e o quanto isso é importante. Demais, Como a enfermeira demais. Carla relatou, nos casos de violência do idoso, que é algo também muito preocupante no nosso país, principalmente a violência financeira, né, que o idoso, a maioria tem a sua aposentadoria, e infelizmente a própria família lança a mão desses proventos do idoso para benefício próprio ou de terceiros, então isso é caracterizado como uma violência financeira, porque não tem o consentimento da pessoa idosa, ou a pessoa idosa não tem uma função cognitiva ou de memória satisfatória para ver que isso está acontecendo, e aí, até pelo elo familiar, ele deixa que essa parte financeira seja por procuração e autonomia do filho, do neto, né, ele acaba sendo o procurador dessa pessoa idosa, e na maioria das vezes isso é usado de má fé, onde o benefício daquele idoso não está sendo usado para as necessidades do idoso, e sim para terceiros, para necessidades pessoais ou de terceiros. Isso é uma violência financeira. Violência psicológica, que também é gritante, na maioria dos lugares, a gente vê até na rua, é a falta de respeito com a pessoa idosa, o tom da conversa, a agressão verbal, o xingamento, a ausência da presença do lar afetivo, do elo afetivo, isso é uma violência psicológica. E a gente percebe isso muito na consulta. Existem familiares que levam o idoso na consulta e praticamente o idoso não fala, ele chega acuado, né, todo intimidado, aquele familiar começa a falar do comportamento do idoso, na maioria das vezes um comportamento negativista, e a gente percebe que o idoso está acuado para colocar as suas necessidades, seus anseios, as suas aflições, que na verdade já pode estar com transtorno emocional por causa disso.
E aí a gente consegue ter essa visão de uma forma ética e harmoniosa. A gente puxa a pessoa idosa para uma consulta em particular, aonde você começa a fazer um desfecho de mais ou menos e um desenho do que é a vida desse idoso dentro do domicílio. Como é complexo, Então, hein? é complexo. Como é complexo. É muito gostoso cuidar do processo de envelhecimento, dos 50 aos 100. Eu tenho pacientes com 100 anos, que têm ainda sua autonomia, um pouco de limitação motora, mas ainda é preocupante o contexto familiar. Por que o contexto familiar? Porque eu tenho filho, eu tenho neto, bisneto, tataraneto, que o lado afetivo vai ajudar muito na evolução, principalmente de memória, de raciocínio, vai ajudar a minimizar transtornos emocionais como ansiedade, depressão, porque eu estou interagindo, Sim. eu tô participando do dia a dia dele e não estou deixando ele num canto sentado só vendo televisão. Então, é uma conversa longa que aí vai de bastante fatores A senhora relacionados. deu uma aula, doutora E eu vou Mara. terminar por aqui, fiquei- passar para a eu fiquei professora meio Valéria, porque envergonhado senão eu aqui, vou porque- longe. Porque Não é a senhora aula, deu uma aula. Tá Tá de o parabéns, amor é pela verdade. profissão, E né? o que dá para ver muito nítido aqui é o amor que vocês têm pela causa, bastante, né? Pelo exato. espaço. Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço o convite. Eita, coisa boa. Agora nós vamos falar com a professora Valéria Neira. Ei, professora Valéria. Valéria, nós estudamos junto na faculdade. Estudamos não, né? Como eu falei, a gente ia na faculdade. Ela estudou, eu fiquei meio aqui. A Valéria é uma grande amiga de muitos anos, como também a doutora Mara, aí, quase que de infância. A Carla, a gente já começou a conhecê-la aí nesse processo aí político, mas também já ouvíamos falar do seu trabalho. Então, o que eu disse aqui é isso mesmo. O amor que esses profissionais têm para com a causa. Valéria, fala um pouquinho para a gente aí. Quantos CISs a gente tem na idade? Quais são? A idade. Na cidade, quais são? A faixa etária você falou, né, que já é acima de 50. Como faz para fazer inscrição? Quais as atividades a gente tem nessa área aí que você, como é coordenadora do centro, mas nós temos dentro as atividades físicas, Sim. culturais, talvez aí crochê, tricô, psicologia, idiomas, enfim. Sim, Faz uma série de- pincelada aí pra gente, o que é a terceira idade aí. Bom, primeiro gostaria de agradecer A gente que pelo agradece, convite de a estar gente que aqui agradece. conversando com essas pessoas especialistas, né? Especialistas. Cada uma na sua Deram um área. show, deram um show. E dizer que eu estou aqui como coordenadora do CISI, né? Certo. O CISI mais novo agora, o Sueli Nogueira. Mas eu também sou professora de educação física, atuante ainda. Então, são 6 centros, integrados da saúde e educação, né? Que responsa, hein, professora? Pois é, de todos Eita! aqui, né? Porque Parabéns. é um trabalho muito bonito, Sim, né? E sim. é aquilo que você falou, o pessoal tem amor pelo que faz. faz, né? Tanto Justamente. desde o funcionário da limpeza até o administrativo. Então, é um carinho com o idoso, né? Então, você falou, tem hoje cerca de 28 mil idosos cadastrados. Caramba. Né? Cadastrados, né? Cadastrados, tá. E- Em todos os CISs. Em todos Tá. os CISs. As áreas oferecidas são as diversas dentro da saúde, né? Que tem a enfermagem, tem a geriatria, tem a fisioterapia, tem a Certo. psicologia. Vai me falando se eu estiver esquecendo de alguma outra. Tem auxiliar de enfermagem, também tem a área esportiva, que aí entram as modalidades, tem aula de pilates, ginástica, tem de dança, tem de hidroginástica, alongamento, enfim, musculação, bacana. principalmente musculação, né, que foi bacana. que é o esporte mais assim importante Importante. para o idoso por estar fortalecendo, né? Isso.
Tem também atividades culturais, pessoal da Secretaria de Cultura, que oferece as oficinas culturais, que são aulas de canto e coral, de flauta, de desenho. É uma infinidade também de atividades. Tem o pessoal do Arte Sênior. Olha que legal. Eles fazem um trabalho muito bonito com alguns voluntários, que são os próprios alunos, né? De marcenaria, de arte-terapia, horta-terapia, também tem costura, você falou de crochê, tricô, tem tudo também. isso, tem pintura Tem alguma coisa em tela. relacionada à dança, tem? Tem, relacionado à dança, tem aulas de ritmos, tem aulas de zumba, Puxa, que bacana. danças brasileiras, enfim. Só não participa quem realmente não quer. E fora isso, existem também a área de lazer, né? As atividades de lazer, que são os passeios, que são os bailes. Né? Que legal. E também tem a Universidade Unimais, que também dá essa oportunidade. Então, eu como professora de educação física, eu digo que a atividade física ela é muito importante para a população idosa, porque ela trabalha o ser humano de corpo inteiro, né? Então, ele trabalha o intelecto, trabalha o corpo e o social, né? Não só na atividade física, mas também na saúde, na cultura. Então, isso envolve o idoso de uma forma que previne de doenças, ele busca. Isso faz com que ele busque uma melhor qualidade de vida. Certo. Ele vai ter mais independência das atividades da vida diária, como diz a doutora. Não é aquele idoso que vai ficar dependente na sua casa com os seus familiares. Ele praticando, fazendo exercício, se ocupando integralmente, ele vai ter essa independência, tanto familiar como social. Ele vai poder sair e ser feliz. Meu Deus do céu. Gente, que triste. Tá acabando, Lilo. Vereador Rodney, posso acrescentar? Você pode falar o que você quiser. Ontem mesmo, a Valéria falou da parte da horta, né? Certo. Que temos o programa da Arte Sênior. E eu estava acompanhando e conversei com um senhor. E ele me disse que aquele momento é de extrema importância, porque ele relembra da infância, quando que ele tem esse contato com a terra, ele tem esse resgate, e é um momento bem importante. E, além disso, eu queria acrescentar que a Contídia, a coordenação, tudo é divulgado nas páginas sociais, tá? Tudo pré-divulgado, e também os eventos, colocamos imagens, fotos, então a gente tem essa questão também com a comunicação, tá? E esses passeios e eventos têm os monitores, que são da terceira idade também, e eles são treinados pela enfermagem, e vai a maleta de primeiros socorros, então assim, tudo a gente faz em prol da segurança a pessoa idosa. Que bom, Carla. Obrigado. Aí a Carlinha já fez aí os 30 segundos de considerações finais. Agora a Valéria, 30 segundinhos de consideração final. Obrigado, viu, Carla? Obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente vê o quanto vocês gostam do que vocês fazem, viu? Parabéns, as minhas considerações em relação aos nossos profissionais, que eles são muito capacitados, estão sempre buscando melhorias aí para o trabalho. Então, parabéns para eles pelo trabalho. A todos eles, né? Não vamos citar o nome porque vai deixar, né? Todos eles. Doutora Mara, 30 segundinhos para a sua acabei ocupando a maior parte do tempo, né? As minhas considerações é para você que tem seus 50 anos ou que vai fazer 50 anos ainda esse ano. Estamos esperando vocês. Não é um lazer, é cuidado com a saúde, cuidado com a saúde física, mental e espiritual também, que é um outro assunto que num outro momento a gente conversa. Então, você que a partir de 50 anos não sabe o que é o Centro Integrado da Terceira Idade, procure o Centro Integrado da Terceira Idade mais próximo da sua casa para colher todas as informações e venha fazer parte desse grupo de longevidade com saúde.
Obrigada pelo carinho. Meninas, muito obrigado. Carla, parabéns. Valéria, parabéns. Doutora Mara, a gente viu o quanto elas gostam do que fazem. Parabéns ao nosso presidente, Tite Campanella, a todo o pessoal do CONTID, professores, coordenadores. Show de bola, gente. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado aqui à técnica também. Show de bola. O dia que eu não for mais vereador, eu vou ser apresentador. Um abraço. Tchau.